Meu amigo vascaíno, um bom dia, um bom começo de tarde, um casaca no seu coração e que Deus possa abençoar as nossas vidas. E nesta edição, a gente vai falar muito aqui sobre o jogo do Vasco da Gama, que acontecerá amanhã no estádio Vasco da Gama, em São Januário, referente à terceira rodada do campeonato estadual do Rio de Janeiro. Vamos falar aqui sobre essa situação de contratações. A 777 parada aí por falta de dinheiro. A gente tomou conhecimento quanto que a 777 Partners já lucrou só com venda de jogadores e a gente não entende por que está faltando dinheiro aí no Vasco da Gama, certo? Processo aí de contratações parados aí, o que efetivamente traz um grande desgaste ao Ramon Dias e principalmente ao Alexandre Matos. E se nada for feito, esses profissionais deverão deixar o Vasco da Gama num futuro bem próximo, porque é vergonhoso o que a 777 Partners está fazendo com o Vasco. A gente vai atualizar toda essa situação referente aí a reforços. Bom, peço a você que não é inscrito no nosso canal para você se inscrever, deixe o seu like ou o seu dislike e ative o sininho. Vamos começar falando aqui sobre Vasco da Gama e Madureira, porque hoje o Vasco finaliza a sua preparação para poder enfrentar a equipe aí do Tricolor Suburbano. E o seguinte, jogo que começará às 21h30 com transmissão em rede aberta amanhã para todo o Brasil, através aí do SBT. E a grande novidade do Vasco da Gama vai ser aí o Aureliano. O Aureliano tem grande possibilidade até mesmo de começar como titular nessa partida. O Aureliano foi destaque do Vasco da Gama no Expressinho, na equipe que ficou aqui no Rio de Janeiro. O Ramon Dias quer contar com ele, não chegou nenhuma proposta, ele vai para o jogo, tá? Situação aí do Adson, aí o Adson chegou recentemente junto ao Nantes da França, então não vai para o jogo, está readquirindo a forma física aí. Sorte ao Vasco da Gama. Na parte da tarde, a gente traz a escalação aí do Ramon Dias para você, torcedor Cruz Maltino. Meus amigos, esse processo de contratação do Vasco da Gama, olha, por que não se tem dinheiro na SAF Vasco? A gente fez um levantamento, meus amigos, aqui. A 777 Partners vendeu 5 jogadores do Vasco da Gama em um ano. O Vasco vendeu o André Santos por 48,5 milhões de reais. O Vasco recebeu 48 milhões, referente a 70% dos direitos econômicos do André Santos, que o Vasco tinha de direito. O Vasco recebeu aí 21 milhões de reais referente à venda do Ignaldo. O Vasco recebeu 26 milhões no tocante aí ao Pedro Raul. O Vasco recebeu 50 milhões referente à venda do Gabriel Peck. E o Vasco está por receber aí 63 milhões de reais referente a 85% dos direitos econômicos aí do nosso Marlon Gomes. Se a gente for somar tudo, gente, em um ano, a 777 vendeu 208 milhões de reais em ativos do Vasco da Gama. A gente não está nem colocando aí cota de TV, placa de publicidade, bilheteria, patrocínio. Só com os jogadores eles tiveram um lucro de
milhões. E aí eu pergunto para vocês, aonde está esse dinheiro? Porque a informação que chega aqui para a gente é que todas as negociações do Vasco estão, nesse momento, estagnadas. O último anúncio que foi feito foi o anúncio do Adson. E vem um grande questionamento aí, junto a esse pessoal aí da 777 Parques. Por quê? Se não tinha dinheiro para poder contratar, não se pode pagar 32 milhões de reais no João Vitor e mais 26 milhões de reais no Watson. Agora, a gente sabe também, nós sabemos que essas duas negociações que foram feitas junto ao Benfica e junto ao Nantes, o Vasco não fez pagamento à vista. O Vasco fez pagamento parcelado. Então a gente quer saber aonde que está o dinheiro. Isso gera um grande desconforto para o Ramon Dias, que perdeu duas peças importantes no elenco dele, que é o Marlon Gomes e o Gabriel Peck, dois jogadores que ele considerava titulares, que acabaram no ano passado como titular, e, cara, por enquanto, não houve reposição à altura para esses jogadores. O Ramon Dias vai pegar as coisas dele, vai embora do Vasco. Hoje a gente tem um técnico a nível mundial muito respeitado, que não falta para ele emprego. É o treinador mais vitorioso da história da Argentina, o Ramon Dias. A mesma coisa é a situação do Alexandre Matos. O Alexandre Matos não está feliz com essa situação da parte burocrática da 777 Partners, porque a 777 Partners está fazendo o Alexandre Matos de palhaço, porque o Alexandre Matos deixou algumas negociações aí muito bem encaminhadas e só não foram sacramentadas por falta de dinheiro. Então, porra, se entrou 208 milhões aqui no último ano com relação à grana, cadê o dinheiro? Pediram para o Alexandre Matos, se coloquem no lugar do Alexandre Matos. Pediram para o Alexandre Matos para ele conversar com o pessoal lá do Chile. Ele fez uma proposta de 14 milhões pelo Aravena. Pediram para ele ir à Argentina. Ele foi conversar a situação lá do esforço, certo? Junto ao New Old Boys. Cara, simplesmente a gente tomou conhecimento que, apesar da proposta ter sido aí de 5 milhões de euros, 5 milhões de euros, o pagamento era parcelado, o Vasco ia dar 2 milhões de euros, tá? O jogador ia ser liberado e o Vasco ia parcelar o restante. Cara, uma vergonha. Esse jogador não veio para o Vasco ainda por conta de 2 milhões. O Vasco vai parcelar o restante, como sempre faz. Então, pô, está estagnada. Assim como a situação do Luciano Rodrigues, que designaram o Alexandre Matos, tá? Usaram a imagem do Alexandre Matos para duas reuniões lá no Uruguai. Houveram duas reuniões no Uruguai e simplesmente a negociação está aí, empacada. Então, assim, o Ramon Dias está vendo essa situação toda. O Alexandre Matos também está vendo, não está gostando disso, tá? Eu lamento aqui a postura do Pedrinho, porque a postura do Pedrinho tinha que ser uma postura de enfrentamento a essa situação, tem que se opor a isso, porque, gente, não é botar pilha errada. Pô, o cara entrou, Laureano, tem 2 dias, pô, vai ter que chegar, meu irmão. Já assumiu, tem que chegar e tem que falar, cara, porque senão vai ficar difícil. Então, estou alertando aqui para uma possibilidade real de tanto o Ramon, de quanto o Alexandre Matos pediu o chapéu, pediu o boné por conta dessa situação que a 777 está fazendo. E fica uma reflexão aqui para a torcida do Vasco. Aonde está sendo posto esse dinheiro? Hoje a gente tomou conhecimento também que a 777 ela conseguiu desvalorizar a valuation do Vasco da Gama, que lá em
2020 estava ali em 953 milhões de reais. Hoje, em 2023, a valuation da SAF do Vasco está em 503 milhões, cara. Então, desvalorizaram aí, com esses resultados aí dentro de campo, 453 milhões da marca Vasco da Gama. Foram, por 2 anos brigando aí, para ficando na Série B. Então, cara, é ridículo. O que está aí não foi o combinado. Está errado e tem que ser dito. Perfeito? Agradeço pela atenção de cada um de vocês. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu.